Moisés havia sido recolhido do rio Nilo pela princesa, filha do faraó do Egito. Esta o adotou e por isso Moisés cresceu em meio à mais alta nobreza egípcia. A princesa precisava de uma ama de leite para o bebê e para alimentar o pequeno Moisés foi trazida uma escrava israelita, que na verdade se tratava de sua mãe biológica. Vivendo entre os príncipes egípcios, ele tinha uma vida de luxo e privilégios. E quando ele já era adulto, quis ver de perto como era tratado o povo hebreu de quem descendia. O príncipe ficou horrorizado ao ver as condições em que seus irmãos eram sujeitados. Ao ver um feitor egípcio espancando brutalmente um escravo israelita, Moisés foi tomado pela ira e atacou o egípcio. Este acabou falecendo. A notícia de que Moisés havia cometido um crime terrível se espalhou, o que fez com que o faraó ordenasse a prisão de Moisés. Sem alternativa, Moisés partiu para o exílio. Agora, ele vivia como andarilho. Moisés se deparou com um grupo de moças que tentava dar de beber ao seu rebanho, mas um grupo de pastores impediu o acesso das moças ao poço. Moisés interveio em prol das moças, e assim elas puderam matar a sede de seus animais. As moças ficaram gratas ao andarilho, e por isso elas o apresentaram ao seu pai. Reuel, o pai das moças, convidou Moisés a viver entre eles, e ofereceu uma de suas filhas em casamento. E assim, o ex-príncipe do Egito se estabeleceu nas terras de Midian. Com sua esposa Zípora, ele teve seu filho Gerson, e em seu novo lar ele vivia pacificamente. Mas enquanto isso, o povo de Israel sofria sob a dominação egípcia. O tempo se passou, e um novo faraó ascendeu ao trono. Seu governo era ainda mais duro com os hebreus que de seu antecessor. E por isso, o povo eleito enviava suas súplicas ao Criador. Deus não ignorou os lamentos dos descendentes de Abraão, pois jamais se esqueceria da aliança feita com os israelitas. Moisés guiava seu rebanho que pastava no Monte Horebe, o monte de Deus. Foi quando ele avistou uma sarça que passou a arder em chamas espontaneamente. Curioso, Moisés se aproximou da planta e percebeu que, apesar das chamas, a planta não era consumida pelo fogo. E do meio das chamas, Moisés ouviu o chamado do Senhor. Então Deus disse: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão." Deus disse que havia descido à terra para atender o clamor do povo escolhido. E Moisés seria o instrumento de Deus para libertar o povo de Abraão das mãos dos egípcios. Moisés estava inseguro, pois ele era apenas um homem comum. E como ele faria com que sua voz fosse ouvida? Deus pediu para que Moisés soltasse seu cajado. Quando sua vara caiu no chão, para o espanto de Moisés, ela havia se transformado em uma serpente. O Criador ordenou que Moisés pegasse a serpente pela cauda, e assim ela se transformou novamente em um cajado. Tal milagre seria suficiente para mostrar aos israelitas que Deus estava ao lado de Moisés e que ele estava ali para ajudar em sua libertação. Deus ensinou outros artifícios para convencer o povo de Abraão que Moisés falava a verdade. Moisés ainda insistiu, pedindo que fosse escolhida outra pessoa em seu lugar, e disse que lhe faltava o dom da palavra. Mas Deus o acalmou, dizendo que estaria sempre ao seu lado, lhe dizendo exatamente o que fazer. Deus guiou Arão até seu irmão Moisés. Ele deveria ser porta-voz de seu irmão, já que era um homem respeitado entre os hebreus. E assim, os dois irmãos retornaram para o Egito, com a missão de libertar o povo eleito de Deus.